Pai, ao teu filho, ó Pai, na autoridade que tu tem dado o teu filho, Pai, na autoridade, Senhor, ó Pai, da exortação, ó Pai, da edificação, ó Pai Santo, ó Pai, glória, ó Pai, ao Senhor, ó louvado seja o teu nome, Senhor, fala com a tua igreja, Pai, nessa noite, ó Pai Santo, ó Deus querido, Deus eterno, usa para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, evangelista Reginaldo. Mas Deus um dia pode fazer uma surpresa a você. Não venha para a casa de Deus vazio. Venha com a palavra preparada. Você e eu. Sempre vem com a palavra preparada que Deus pode pegar você. Mas como Deus vai usar o filho dele, louvado seja o nome do Senhor. Aplaude ao Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Graças a Deus. Se for para Jesus, pode ser melhor, irmãos. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde e aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê? Aquele povo foi embora pra Sião. 2 Pedro capítulo 3, versículo de número 9. 2 Pedro capítulo 3, versículo de número 9. Quantos acharam? Podem dizer amém? Diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Hoje, durante o dia, meus irmãos, eu ouvi um testemunho de uma missionária do Rio de Janeiro, a missionária Monique, e ela dizia que ela foi convidada a pregar numa igreja. E quando ela foi convidada a pregar nessa igreja, presta bem atenção, ela começou a pregar a palavra de Deus. E o povo dando glória e aleluia, porque parecia, não sei, mas parecia que era algum evento, alguma festividade. Mas ela disse que de repente o Espírito Santo tomou ela para exortar a igreja, falar sobre a igreja, sobre a necessidade de um conserto, de um arrependimento. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Quando ela mudou a direção da mensagem, as pessoas começaram a se levantar e a se retirar do auditório da igreja. Ela disse que foi saindo um a um. Ficou apenas
o pastor que convidou ela, a esposa do pastor, a missionária, foi embora. Ficou apenas o baterista da igreja e duas pessoas que pareciam tinham problemas mentais dentro da igreja. O restante da igreja foi embora. Se levantou e se retirou. E eu fico pensando comigo que Jesus também passou por isso, né? Interessante que aonde Jesus estava havia uma grande multidão. Há um episódio na Bíblia que Jesus estava em Cafarnaum e a casa ela estava tão cheia, mas tão cheia, que quando chegaram com o paralítico não tinham como entrar naquela casa, porque tinha gente na porta, gente na janela, tinha gente em tudo quanto é lugar dentro da igreja. Então aqueles homens tiveram uma ideia, vamos entrar pelo telhado. Abriram o telhado e desceram aquele homem no telhado. Mas o que fazia aquela multidão ir até Jesus? Primeiro, eram os milagres que Jesus fazia. Segundo, ninguém passava fome perto de Jesus. Ele trazia pão e peixe. E aquele que chegava enfermo saía curado. Porém, quando a mensagem de Jesus era dura, de arrependimento, a multidão virava as costas e ia embora. Irmãos, e quando aquela multidão saía, a Bíblia diz que ficavam apenas 12. E Jesus, olhando para eles, perguntou: e vocês não vão também com eles? E aquele homem chamado Pedro levanta e diz: Senhor, para onde iremos nós, se só tu, Senhor, tens a palavra de vida eterna? A palavra é dura, mas é ela que salva. A palavra, ela está mexendo com o meu ego, mas é ela que me leva para o céu. É a palavra que me liberta, Senhor. Eu não posso sair daqui, porque só o Senhor tem esta palavra de vida eterna. Irmão, nós estamos vivendo um tempo semelhante ao tempo passado. Semelhante ao tempo que Jesus passou. E a palavra não precisa ser muito dura, não. Não precisa ser dura. Eu ouvi aqui alguém dizer que quando a palavra é bênção e é milagre, é Deus. Mas quando é conserto, está na carne. Como é que é esse negócio? Quando é arrependimento, não pode falar isso, porque vai espantar o povo. O povo vai embora. Não pode pregar isso. A Bíblia diz na carta de 2 Pedro, sobre a vinda do Senhor Jesus, a qual nós lemos aqui, irmãos. É muito bom se alegrar, é muito bom festejar, é muito bom estar entre os irmãos, é muito bom bater no peito e dizer: eu sou crente. É muito bom estar aqui cultuando, louvando, adorando a Deus, isso é maravilhoso. Mas existe uma caminhada que todos nós estamos trilhando para se encontrar com o nosso Criador, para se encontrar com o nosso Deus. E esse dia, ele está cada vez mais perto. Esse dia, ele está se aproximando. A vinda do Senhor, ela está próxima, ela está diante dos nossos olhos. Os sinais estão aí para crédulo e incrédulo ver, para ateu, crente, macumbeiro, todos contemplarem que a palavra de Deus está se cumprindo diante dos nossos olhos. Não adianta eu dizer, olhar para o lado e dizer: eu não estou vendo isso, eu não estou vendo aquilo. Mas Evangelho de Mateus vai dizer que assim como foi nos dias de Noé,
será também na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que a porta da arca se fechou e não perceberam. Noé, seu maluco, não vai chover. Noé, seu maluco, nunca choveu desse jeito. Para que essa arca, seu doido? Até que a porta da arca se fechou e viram que Noé estava certo. Irmãos, nesta última hora, o apóstolo João vem dizendo: filhinhos, é chegado a última hora. Já é chegado o tempo de nós lavarmos as nossas vestiduras no sangue precioso do Cordeiro. Já é chegado o tempo de nós consertarmos as nossas veredas. Já é chegado o tempo de não andarmos embaraçados com coisas dessa vida. Já é chegado o tempo de nós arrancarmos do nosso coração todo o sentimento que nos aprisiona. Mas essa mensagem, ela dá sono. Essa mensagem, ela não traz público. Essa mensagem, ela não anima a igreja. Você pode ver a diferença de um culto festivo, alegre. O povo quer festa. O povo quer festejar. Mais de 1 milhão de pessoas, irmãos, para curtir o show de uma mulher. Mas tenta colocar 30 pessoas dentro de uma igreja. O povo, ele está caminhando a passos largos para a perdição. O povo está caminhando a passos largos para a sua própria destruição. E a Bíblia vem nos dizer, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Deus. O povo está andando como cego, tateando no escuro, sem ter quem os oriente, mas ainda existe uma voz. Em todo tempo Deus permaneceu uma voz clamando no deserto. Em todo tempo houve os seus remanescentes na terra, clamando: ora vem Senhor Jesus, Maranata, o tempo é chegado. O tempo é chegado, meus irmãos. Eu não estou falando aqui para você abandonar tudo. Eu vou parar de trabalhar, eu vou parar de comprar, eu vou parar de fazer planos. Não, eu estou falando aqui: conserta o teu caminho diante do Senhor. Coloca a tua vida no altar do Senhor, para que você possa entrar pelas portas das mansões celestiais. Foi falado aqui. Vai haver um tempo, irmãos, que essa palavra ela vai se fechar aqui na terra. Não vai haver mais quem pregue esse evangelho, porque a igreja será arrebatada, será tirada da terra e o Espírito Santo irá com ela. Hoje o Espírito Santo, ele trata comigo, ele trata com você, ele nos exorta, ele nos consola, porque o próprio Senhor Jesus disse: eu vou para o Pai, vou preparar lugar para vocês, mas não deixarei vocês só. Enviarei o Espírito Santo, o Consolador, ele vos ensinará todas essas coisas. Ele vos ensinará. E nós temos visto, irmãos, a ciência já consegue concordar com a Bíblia. Os cientistas já conseguem concordar com a Bíblia em dizer que a Terra, ela tem um prazo de validade, e esse prazo está se findando. Os cientistas já aceitam essa realidade. Os sinais morais da nossa sociedade já dizem isso. O amor se esfriou. Até mesmo dentro do nosso meio, o amor se esfriou. Hoje é um por todos, é Deus por todos e eu por mim. São sinais, meus irmãos, da vinda do Senhor.
E Jesus ele disse assim, ó, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Será que quando Jesus vier, ele vai achar fé no teu coração ainda? Porque Pedro está dizendo que nos últimos dias virão homens escarnecedores perguntando: aonde está a promessa da vinda? Porque nada mudou. Desde que os nossos avós eram vivos, nada mudou. Isso sempre existiu, isso sempre aconteceu. Aonde está a vinda do Filho do Homem? Mas ele diz: amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor, ele não retarda a sua promessa. Antes muitos acham que ela está demorando. Mas ele é o quê? Ele é longânimo, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham ao arrependimento. Todos venham ao arrependimento. Todos venham reconhecer que precisam se arrepender. Irmãos, a Bíblia relata sobre a história de Lázaro e o rico. Um vivia de um jeito aqui na terra, do jeito que ele queria. Ele achava que estava fazendo bem. Ele achava, aleluia, que estava fazendo a coisa certa. Mas quando os dois desceram à sepultura, Lázaro foi para o paraíso. E o rico, ele desceu ao abismo. Agora esse rico olha para Lázaro e pede: molha um pouquinho da língua, da minha língua com a sua saliva, porque eu estou neste lugar de tormento. Outra pergunta, outro pedido que ele faz: deixa eu voltar lá em cima, porque tem irmãos meus que ficaram lá para eles não descer para este lugar. E o Senhor diz para ele: não, tem os profetas lá na terra que estão avisando. Ainda tem profeta de Deus avisando: se não se arrepender vai para o inferno. Ainda tem profeta de Deus, pode andar de qualquer maneira, mas de qualquer maneira não sobe para o céu. Ainda tem profeta de Deus avisando que o céu é por esforço, é com santificação do corpo, da alma e do espírito. Aleluia! Ah, Deus conhece o meu coração. Deus não é açougueiro, meus irmãos. Ele quer que a gente entregue todo o nosso ser a Ele. Não, aqui quem comanda sou eu. Aqui quem manda sou eu. E existe coisa na minha e na sua vida que ainda precisa ser transformada pelo Espírito Santo. Existe coisa na minha natureza que precisa ser mudada. Existe coisa dentro de mim que precisa ser arrancado. Existe coisa dentro do meu eu que preciso botar para fora. E é só dando lugar ao Espírito Santo de Deus que essa obra será feita. Aleluia! Tem os profetas lá em cima. Se eles não ouvem os profetas, será que eles vão ouvir o fantasma? Será que eles vão ouvir o fantasma? Não estão ouvindo os vivos que estão pregando. E sabe o que eu acho mais interessante da palavra de Deus, irmãos? É que Deus, Ele nos ama. Ele é longânimo. Ele não quer que ninguém se perca. Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. Não é prazer de Deus que o homem desça ao inferno, não. O inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para o diabo. Então não é alegria de Deus. Pelo contrário, Ele ama a mim e a sua alma. E Ele quer que nós chegamos ao arrependimento. Entregar a nossa vida ao Senhor. Confiar nele. Aleluia. Tem palavra, né, irmãos? Tem palavras, né? É tão bom a gente ouvir aqui. A tempestade vai passar. Deus está contigo nesse barco.
faça como Zaqueu, desce depressa. A viúva vai multiplicar. É tão bom a gente ouvir essas mensagens, né, irmãos? Mas essa semana eu estava olhando a Bíblia. Eu falei, meu Deus, como tem mensagem difícil da gente pregar. Eu estava debruçando na Bíblia e eu me deparei com a mensagem do endemoniado gadareno. Quando os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar aquele demônio. E Jesus vai dizer assim, ó, essa legião de demônio, essa casta de demônio, não é qualquer crente que expulsa, não é qualquer pessoa que expulsa, é necessário jejum e oração. Só sai através do jejum e da oração, é por isso que tem crente que corre diabo. É por isso que tem crente que não tem convicção do seu chamado. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou. Hoje eu estou no céu, amanhã eu estou no inferno. Eu levo uma vida de santificação. Não rejeita nada que a carne oferece. Nada que a carne oferece, eu consigo dizer não. Tudo que ela oferece, eu digo sim. E nós estudamos aqui no domingo que existem 3 inimigos. O diabo, a minha carne e o mundo. Esses são os inimigos do crente. Satanás, a minha natureza carnal e o mundo. Satanás, ele é um enganador. Ele não vem como Satanás, ele nunca aparece como o diabo. Ele vem disfarçado. Agora, desses inimigos, o pior e o mais difícil de vencer é a minha própria carne. O mais difícil de vencer não é o diabo e nem o mundo, é a minha própria natureza, porque se eu vencer a minha carne, eu consigo lutar contra o diabo em Cristo. Eu consigo vencer o mundo. Por isso que João diz, não amei o mundo, meus filhinhos, e nem aquilo que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se dissermos que amamos a Deus e permanecemos no pecado, somos mentirosos. E o Deus desse século está cegando o entendimento. Eu bato palma, dou glória a Deus, rodopio, eu canto, eu prego, mas estou indo para o inferno. Porque Deus não está condicionado ao templo. Eu não posso ser crente apenas dentro de 4 paredes, quando eu estou no meio da irmandade, não. A Bíblia diz, irmãos, que os olhos dele tudo vê. E não há nada encoberto que não há de ser revelado. Não há nada oculto diante de Deus. São como chamas de fogo. Jonas pensou que iria se esconder de Deus no fundo de um navio. Mas se eu descer ao profundo abismo, lá ele também está. Se eu subir nas alturas, ele lá me contempla. Eu não tenho como fugir desse Deus. Glória a Deus. Ah, mas o pastor não está vendo, o missionário não está vendo. Eu vou praticar. Mas lá do céu tem um olho me contemplando. Lá do céu tem um olho me olhando. Lá do céu tem um olho olhando para mim. E quando o crente peca, meus irmãos, ele não envergonha somente a Deus, não. Ele envergonha a igreja. Ele envergonha os anjos. Ele envergonha o céu. Então nós devemos lutar com todas as nossas forças para resistir o diabo e o pecado. Não ameis o mundo. Nós estamos falando que o dia do Senhor virá como ladrão. Assim como um relâmpago nasce no Oriente e se põe no Ocidente. Não há nada, irmãos, que há de se comparar com a glória que há de vir. Não há nada que há de se comparar nessa terra. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma, a minha salvação? O que adianta eu ser bem sucedido, ter status, ter nome, ser reconhecido e descer para o abismo? O que adianta? Tem culto que Deus prepara, irmãos, para falar algo com a igreja. E às vezes a pessoa fala assim, se fulano estivesse aqui, não, se eu estou aqui, essa palavra é para mim.
Eu preciso dessa palavra. Se fulano estivesse aqui, não, Deus quer falar com você, quer falar comigo. E eu não posso mudar a direção do culto. Eu não posso mudar aquilo que Deus está falando. Eu não posso me acovardar aquilo que Deus está falando desde o início. Deus está despertando a sua igreja, irmãos. Deus está despertando os escolhidos. Se você está aqui, irmãos, algo te trouxe aqui. Se você está aqui é porque Deus te ama. Se você está aqui é porque Deus te escolheu. Se você está aqui, você está participando desta caminhada. Ah, mas eu ainda preciso melhorar muito. Mas Deus está falando com você e comigo nesta noite. Ah, mas eu ainda falta muita coisa para melhorar. Eu também. Tem muita coisa em mim que precisa melhorar na presença de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que aquele que diz que não tem pecado, o santarrão, ele é mentiroso, não há verdade nele. Romanos vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, carecemos da misericórdia e do perdão de Deus. Todos os dias, a minha oração tem que ser de arrependimento, a minha oração tem que ser de confissão de pecado, porque Ele é o nosso advogado fiel. A Bíblia diz que Ele é o nosso advogado, não só nosso, mas do mundo inteiro. O seu sangue não foi sangue de barata nem de rato, não. O sangue precioso do Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. É esse sangue que nos purifica. Não vai entrar com as vestes manchadas. Não vai entrar aquele que for pego de surpresa. Você já imaginou, irmãos, se Jesus voltar em final de ano, Natal? Você já imaginou? Tem crente que quando chega o Natal, Ano Novo, final de ano, ele tira férias de Deus. Tira férias da igreja. Tira férias da presença do Senhor. E o retrato, irmãos, o retrato é a igreja. O retrato, como está o nosso nível espiritual, é a igreja do Senhor. É a casa de Deus. Tem pessoas que ela bate cartão na igreja, como se fosse uma empresa. Ela bate cartão para o pastor ver ela, para dizer que ela está vindo na igreja. São religiosos. Aí o pastor não vem, ela fica frustrada. O pastor não veio. Mas tem pessoas assim, batendo cartão na igreja. Eu fui semana, já não vou semana que vem. Aí falta a semana inteira. Aí só Deus sabe o que ele está comendo lá fora. Aí chega domingo aqui, as emoções vai lá em cima. Pula, rodopia, as emoções vai lá em cima. Deixa eu falar um negócio para você, irmãos. A presença de Deus emociona, mas a emoção não traz a presença de Deus. A presença de Deus me emociona, mas a emoção não traz a presença de Deus. Não adianta, por causa da música, eu dançar, sapatear por causa do ritmo, não adianta. Porque emoção não traz presença, mas presença traz emoção. Glória a Deus. Eu choro, eu pulo, eu sapatio, eu marcho. Mas com a presença. Aleluia. Eu marcho na presença. Quando eu sinto a presença dele, alabaçu, eu falo em línguas. Glória. Uns vão chorar, outros vão dar vontade de correr, mas não é a emoção que vai fazer isso não. É porque quando a presença dele vem, o meu ser natural não suporta. Então, se ele manda eu marchar, eu marcho. Se ele manda eu falar em língua, eu falo. Mas não é na emoção que ele opera. Porque tem pessoa que só sente a presença se a bateria estiver no último volume. Se não tiver bateria, se não tiver som alto,
Eu sinto a presença, irmãos, com Indaá. Oh, glória. Eu choro com Indaá. Eu choro quando eu ouço a palavra revelada do Espírito Santo na igreja. Se for de marchar, eu marcho. Mas não vou fazer pela emoção. Não vou fazer pela emoção. Jesus está voltando, igreja. Jesus está às portas. Eu estava vendo um vídeo quando as águas começaram a descer lá no Rio Grande do Sul, debaixo de uma ponte ficou uma Bíblia aberta e parecia que aquela Bíblia não tinha passado pelas águas. E sabe o que estava escrito naquela Bíblia? Deus educa pelo sofrimento. Deus de calabaçuga, de plantequebianalabandaragaça. Deus educa pelo sofrimento. Se você é uma escolhida de Deus, se você é um escolhido de Deus, Deus vai tratar com você a qualquer momento. Se você é escolhido, se teu nome está escrito no livro da vida, a qualquer momento, ei, Ele vai tratar contigo. Se você é um escolhido, Deus fala contigo. Não é assim, minha serva, não é assim, meu servo, que eu te quero na minha presença. Ele educa pelo sofrimento de calabandalagácia. E Ele educa através da sua palavra. Não queira passar pelo sofrimento de Deus. De cantelebácia. Eu creio que Deus preparou esse culto para falar conosco nessa noite, irmãos. De plasticébia. De pantecalabaçúbia. Ei, de calhabaçai. De cantefácia. Ah, mas eu não estou suportando. É Deus te educando. Ah, mas está apertando. É você escolhido, é assim mesmo. Ah, mas por que eu estou passando isso? Por que isso aconteceu na minha família? Ei, é porque você tem um nome escrito no livro da vida e Deus não quer te perder. Você é amado e amada dele. Você é instrumento dele, instrumento dele. Ah, mas eu ainda não sou batizado com o Espírito Santo. Mas só depende de você, porque teu nome já está escrito no livro da vida. Ai, decante fácia. Irmãos, Deus não perde os seus. Deus não perde aqueles que são seus. Por mais que Ele tenha que te trazer numa cadeira de roda, você é dele. Por mais que Ele tenha que te trazer cego, cega, você é dele. Por mais que Deus tenha que se tocar no seu filho, na sua filha, você pertence a Ele. Levante, queda. Ele nunca perdeu uma guerra. Recante, faça. Ele nunca perdeu uma batalha. E o diabo não pode roubar ele de você. Você dele. Ei, tem gente dando poder ao diabo. Pegaram as florestas e disseram que é dos caboclos. Eu nunca vi na Bíblia dizer que a floresta que Deus criou é de caboclo algum. O mar que Deus criou, estão dizendo que é de Iemanjá. Deus criou o mar pelo seu poder e ele pertence, obedece a Deus. Diabo, irmãos, ele não tem nem a chave da casa dele. Então, se você está aqui nessa noite, Deus tem um tratar com você. Deus tem um tratar comigo. Um particular Ele tem comigo, Ele tem com você. Passa o tempo que passar, você é dele. Ah, mas olha a minha situação hoje. Deus, Ele não está no nosso tempo. Deus, Ele vê você lá na frente. Por mais que eu dê trabalho para Ele, mas Ele não vai me perder.
por mais que eu dê trabalho para ele não vai me perder. Então nessa noite Deus preparou para falar com você. O dia está próximo. Esforça-te para consertar. Esforça-te para firmar na presença de Deus. Deus quer sua boca cheia de línguas estranhas. Deus quer sua boca cheia de glória. Deus quer sua boca cheia de aleluia. Deus quer sua boca cheia de ação de graças para Ele. De palagaça. De pontequedas. Hoje eu fui cortar o cabelo. Olha como Deus trabalha na vida do ser humano, irmãos. Filho da Raimunda, corta o meu cabelo. E quem corta o cabelo lá também é o Luan, o jovem Luan que se batizou. E o barbeiro deu testemunho do Luan para mim. Rapaz, o Luan tá feliz, né? Na igreja. Eu falei, rapaz, ele tá no primeiro amor. Rapaz, ele chegou aqui falando da Bíblia. E ele fala, abre aí, vê se não é verdade, está escrito. Rapaz, ele falou tanta coisa bonita para mim, cara, que meu corpo arrepiava, alabaçuca. Às vezes você vê, irmãos, um vaso lá no cantinho. Mas só Deus sabe o processo e a intimidade. E quando ele falava para mim, Reginaldo, ele mandava eu conferir, e eu via que era isso mesmo. E às vezes a gente quer muito, né? A gente quer altar, mas as praças estão aí, os pontos de ônibus estão aí, as pessoas estão aí, o campo é a sua vizinhança, o campo é a sua família, o campo não é isso aqui não, irmãos. Aqui não é lugar da gente ficar brigando, não. Enquanto a gente está brigando aqui, tem alma lá querendo ouvir a palavra de Deus. E aquele jovem falou assim, quando ele falava, o meu corpo arrepiava, labaçúbia. Eu falei, é Deus te visitando. É Deus te visitando, porque Ele tem uma obra na sua vida. E Paulo diz, um plantou, o outro regou, e Deus vai dando crescimento. Eu tenho certeza, se você está aqui, tem uma semente aí. Tem uma semente aí. Você não veio aqui passear, você não veio aqui me ver, você não veio aqui à toa, tem uma semente aí dentro de você. E essa semente, irmãos, lá naquele grande dia, nós vamos ver que ela deu fruto. Nós vamos ver, nós vamos se alegrar um com o outro. Valeu a pena. Valeu a pena a gente sofrer, valeu a pena a gente rejeitar esse mundo, valeu a pena a gente resistir ao diabo, valeu a pena a gente negar a nossa carne, a nossa própria natureza, valeu a pena. Mas te prepara, igreja, te prepara para encontrar com teu Deus. A Bíblia, ela diz que será como um relâmpago, que nasce no Oriente e põe no Ocidente. O tempo é já, é agora. O tempo de se levantar é hoje. O tempo de se posicionar é agora, não é amanhã. É hoje ainda. O tempo de estar firme não é amanhã, é hoje. Porque o amanhã só pertence a Deus. Quem sabe hoje pode ser o último culto. Eu creio que vai ser assim. Vai ter um dia, irmãos, que a gente vai acordar pela última vez. Vai ter um dia que a gente vai dar o último abraço, o último beijo. Vai ter um dia que aquele beijo que a gente era para ter dado e não deu, nunca mais a gente vai dar. Então nós andamos preparados. Quando vai ser? Eu não sei. Mas eu estou marchando, porque será a qualquer momento a trombeta vai tocar. A gente faz plano, mas Deus é que assina o decreto. O homem faz plano, mas é Deus que confirma se vai dar certo ou não. Porque às vezes você está preparando algo, mas lá no céu o Senhor diz assim, eu volto antes. Eu te busco antes.
Eu te busco antes, então, irmãos. O dia de adorar é hoje, tá? O dia de glorificar é hoje. Não espera o culto perfeito, não espera a festividade, não espera nada. O dia de adorar